A história de José é um verdadeiro farol de esperança. Nela, encontramos uma mensagem poderosa de fé e destino traçado pelo próprio Deus. José, o filho amado de Jacó, nos ensina sobre a fidelidade divina. Mesmo no meio de grandes provações, a presença de Deus o guiou. Sua vida é uma inspiração para confiarmos no plano divino, por mais difícil que pareça. José era um jovem diferente, alguém especial. Ele carregava consigo a promessa de um futuro grandioso. Deus falava com ele através de sonhos, revelando um destino único. Mas essa promessa não o livrou da dor e do sofrimento. Na verdade, sua jornada foi marcada por desafios que testariam a força da sua fé. A vida de José nos mostra que o caminho da fé nem sempre é fácil, como uma estrada esburacada. Enfrentaremos obstáculos e provações como um tropeiro em dia de chuva. Mas, assim como José, podemos encontrar força e direção na certeza da presença de Deus. Se mantivermos nossa fé inabalável, como um pé de pau-brasil, veremos a mão de Deus agir em nossas vidas. Era evidente a preferência de Jacó por José. Ele presenteou José com uma túnica especial, um símbolo do seu amor. Isso gerou um ciúme enorme nos irmãos de José, plantando sementes de ressentimento. Os sonhos proféticos de José só aumentaram a inveja e o ódio. A inveja os corrompeu, levando-os a tramar contra seu próprio irmão. A história de José nos adverte sobre o perigo da inveja. Devemos combatê-la com amor e humildade, buscando a alegria no sucesso do próximo. Em um ato de extrema crueldade, os irmãos de José o venderam como escravo, como se ele fosse um objeto qualquer. Ele foi levado ao Egito, longe de sua família e de tudo o que conhecia, como um passarinho tirado do ninho. A dor da traição era imensa, como um aperto no peito. Mas José não se deixou abater. Mesmo em terra estrangeira, ele se agarrou à sua fé, como um caranguejo se agarra à sua concha. No Egito, José enfrentou a humilhação da escravidão. Ele serviu na casa de Potifar, um oficial do faraó. Apesar das dificuldades, José se manteve íntegro e trabalhador, características que não passaram despercebidas, como um diamante em meio a pedras brutas. A história de José nos mostra que a fé não nos isenta das dificuldades da vida, assim como o guarda-chuva não impede a chuva. Mas a fé nos dá força para enfrentar as adversidades com coragem e dignidade, como um guerreiro que enfrenta a batalha. José não se deixou definir pela sua situação, mas manteve sua esperança acesa, como a chama olímpica que nunca se apaga. A vida de José mudou quando ele foi falsamente acusado e preso, como um passarinho com asas cortadas. Mas mesmo na prisão, a luz de Deus brilhava sobre ele. José tinha o dom de interpretar sonhos, que chamou a atenção do copeiro do faraó. O copeiro recomendou José ao faraó, que estava atormentado por sonhos. José interpretou os sonhos do faraó, prenunciando tempos de fartura e fome. Deus usa situações improváveis para cumprir seus planos. A interpretação dos sonhos do faraó por José foi sábia e precisa, como um mapa que guia o viajante. Ele recomendou que o Egito se preparasse para os tempos difíceis que se aproximavam, como uma formiga que guarda alimento para o inverno. Impressionado com a sabedoria de José, o faraó o nomeou governador do Egito, como quem entrega a chave da cidade a um hóspede de honra. José, com apenas 30 anos de idade, se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito, como um jogador de futebol que se torna ídolo nacional. Ele administrou o país com sabedoria e justiça, guiado pela mão de Deus, como um maestro que conduz sua orquestra. José armazenou grãos durante os anos de fartura, salvando o Egito da fome, como um agricultor precavido que se previne contra a seca. A história de José nos mostra que Deus eleva aqueles que são humildes e fiéis, como um barco que navega com vento a favor. José não se deixou corromper pelo poder,
mas usou sua posição para servir a Deus e ao próximo, como um rio que leva água para a plantação. A fome prevista por José se abateu sobre o mundo, incluindo a terra de Canaã, onde seus irmãos viviam, como uma geada que cobre a plantação. Em busca de alimento, os irmãos de José viajaram para o Egito, sem saber que o governador que os receberia era o irmão que haviam traído, como quem entra em casa e não reconhece o próprio irmão. O reencontro com seus irmãos foi um momento de grande emoção para José, como reencontrar um amigo de infância. Ele os reconheceu imediatamente, mas eles não o reconheceram, como quem não reconhece a própria sombra. José, movido pela compaixão, decidiu testar seus irmãos para ver se seus corações haviam mudado, como quem testa o mel para ver se é puro. A história de José nos mostra que o tempo e as provações podem transformar os corações, como o tempo transforma a fruta verde em madura. José poderia ter se vingado de seus irmãos, mas escolheu o caminho do perdão, como quem apaga um desenho na areia da praia. Após testar seus irmãos e ver o arrependimento em seus corações, José se revelou, como o sol que surge por trás das nuvens. O reencontro foi emocionante, como a final da Copa do Mundo. José perdoou seus irmãos, reconhecendo que Deus havia usado aquela situação para o bem, como um jogador que reconhece a jogada do adversário. A atitude de José nos ensina sobre a força do perdão. Perdoar não é um sinal de fraqueza, mas de grandeza, como a força de um gigante. É libertar a si mesmo do peso do passado e abrir o coração para a reconciliação, como quem abre a janela para o sol entrar. José convidou sua família para viver no Egito, onde prosperaram sob sua proteção, como uma árvore que floresce em terra fértil. Ele reconheceu que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, como as peças de um quebra-cabeça que se encaixam. A história de José nos ensina que o perdão é a chave para a cura e a restauração, como um abraço apertado que conforta a alma. A história de José nos mostra como Deus trabalha de maneiras misteriosas, como um artesão que esculpe uma obra de arte. O que os irmãos de José planejaram para o mal, Deus transformou em bênção, como quem transforma limão em limonada. Através das dificuldades, José se tornou um instrumento de salvação, não apenas para sua família, mas para toda a nação do Egito, como uma gota d'água que se transforma em chuva. A vida de José é um testemunho do poder da fé e da importância de confiar no plano de Deus. Mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, como um navegador que confia na bússola. Deus tem um propósito para cada um de nós, e Ele está no controle de todas as coisas, como um maestro que rege a orquestra. José poderia ter se revoltado contra Deus, mas ele escolheu confiar. Ele se agarrou à promessa divina, mesmo quando tudo parecia perdido, como um marinheiro que se agarra à boia em alto mar. E no final, ele viu a fidelidade de Deus, como o nascer do sol após uma longa noite. A história de José nos ensina sobre fé, perseverança, perdão e a soberania de Deus. José não se deixou abater pelas dificuldades, mas se apegou à sua fé. Ele nos ensina a perdoar e confiar que Deus está no controle. José nos ensina a usar as dificuldades como oportunidades de crescimento. Ele escolheu o caminho do perdão e da compaixão. Que o exemplo de José nos inspire a viver com fé, esperança e amor. A história de José continua a nos inspirar séculos depois, como um clássico da literatura que nunca envelhece. Ela nos lembra que Deus está sempre presente, mesmo nos momentos mais difíceis. José se tornou um símbolo de fé, resiliência e perdão. Sua vida nos ensina que podemos superar qualquer obstáculo se mantivermos nossa fé. Que possamos seguir o exemplo de José, vivendo com integridade e fé inabalável. É uma história sobre a fidelidade de Deus e o poder transformador da fé.